Oi, doutor César. Estamos vendo já a Olá, boa posição noite, aqui. querida. Tudo Quanta bem? saudade! A Tudo gente nunca mais jóia? se viu pessoalmente. Não é isso? Mas vai chegar esse dia, se Deus quiser. Vai sim. Pronto, posicionei Então, aqui. ó, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então, hoje vamos conversar de dois temas quentíssimos nessa pandemia, né? Não é isso? A ansiedade e nutrição nesse contexto de pandemia. Tá vendo direitinho? Tô vendo bem. Tá ouvindo Então, também? acho que, tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então, acho que a gente poderia começar falando um pouquinho acho que só fazer uma introdução em cima de ansiedade, né? Eu tenho falado nas outras lives sobre ansiedade num contexto muito importante que é o seguinte: nós sabemos que nós somos o que pensamos, o que fazemos e o que comemos, né? Certo. Isso vai ditar como a gente funciona e como a nossa saúde vai ficar nesse contexto. E puxando o gancho para a questão de somos o que pensamos, se fala muito da questão da ansiedade, né? E é importante esclarecer que ansiedade em si não é doença. O que é doença? Processo. É o excesso. A ansiedade é uma reação natural de estresse diante de situações. A ansiedade é um mecanismo evolutivo muito importante porque quando você está ansioso, você se preocupa com a situação, você pensa em vários aspectos ligados a ela, você busca a solução e você age nesse sentido. Então a ansiedade é importante. Você decide resolver, lutar ou até fugir, no caso se a gente pensar das nossas origens, né, na selva. Mas a ansiedade gera essa necessidade de decidir e fazer. Então ela é um mecanismo natural. O que é o problema? É o excesso. Como a gente costuma dizer em saúde mental, a diferença entre característica de uma pessoa e um problema a ser tratado com um psicólogo, com um psiquiatra, com mudança de estilo de vida, com alguma outra forma de terapia, é uma palavra: prejuízo. Então, quando traz prejuízo, a gente considera um problema, um transtorno, e não uma característica. Ah, ele é um pouco mais ansioso, ele é mais tranquilo. Não. Se gera prejuízo, é problema. A gente chama de transtorno de ansiedade. Então, esse é o problema. E a gente tem que pensar, medo é normal. Medo é uma resposta a uma ameaça, né? A ameaça pode ser concreta, real, ela pode estar sendo superestimada por você, ou ela pode estar sendo imaginada por você. E a ansiedade é o quê? A ansiedade, você chega ao ponto de antecipar a ameaça. Você não tem nem a ameaça concreta, mas você constrói aquele cenário de múltiplas preocupações, e aí você junta o medo com a antecipação da ameaça. E aí gera todo o quadro Processo de ansioso, quadro de né? Todo esse ansiedade. processo de ansiedade absurdo que nós vivemos. E como a gente tem uma predisposição a ser ansioso, que como eu disse é um mecanismo evolutivo da gente, na vida moderna isso se exacerba muito. Porque o nosso projeto biológico vem lá, da selva. A nossa história de ser humano moderno, na nossa linha evolutiva, é só um pedacinho dela. É muito recente em termos evolutivos. Então, os nossos mecanismos cerebrais de adaptação ainda são muito primitivos, muito imperfeitos. Então, nessa sobrecarga de informação, demandas incessantes, uma cultura de aparência, de mostrar que está bem, de mostrar que é bem sucedido, de ser admirado, de ser invejado, de ser curtido, nós acabamos tensionando demais a mente. E nesse contexto de pandemia, então, nem se fala, né? Incerteza, Enclausuramento. incerteza que abala muito, né? Medo de se contaminar, medo de contaminar alguém, medo de sofrer, medo de morrer, medo de um ente querido adoecer, todos os efeitos do distanciamento social,
em termos de limitações, de temores, de perdas financeiras, de perda de contato, né? E aí nesse caldeirão todo vem aqueles sintomas, múltiplos sintomas, né? Aquela inquietude, aquela preocupação com tudo. O ansioso se preocupa com várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele se preocupa com a família, com a saúde dele, com a casa, com a economia, com a política, com o emprego, e a mente dele não para, né? Fica aquela coisa, muitas vezes até obsessiva. Casos extremos de ansiedade, a pessoa tem uma preocupação que não sai da mente dela de jeito nenhum, né? E aí agregando medos, inquietudes, temores, vem a questão também da autocobrança. Quando uma pessoa cultiva a ansiedade por muito tempo sem tratar, você começa a introjetar algumas coisas. Aquele pessimismo de que não só não vai dar certo, como vai dar muito errado, você não vai conseguir, não vai desempenhar, algo que é necessário não vai acontecer, né? Você pode se cobrar muito também. Como a gente diz, o perfeccionismo na medida... Né? O perfeccionismo, na medida certa, ele faz você desempenhar melhor. Em excesso, ele trava você, né? E aí vem todos aqueles sintomas físicos também, né? Múltiplos. A gente diz que a ansiedade é a doença que pode causar mais sintomas físicos, né? Então vem insônia, vem contraturas, tonturas, é a terceira causa de vertigem no mundo, é a ansiedade. Então se você tem ansiedade, se você tem vertigem, investigou com um médico especialista e não encontrou uma explicação física, pode ser transtorno de ansiedade, sim. Aí você tem as dores e vários outros sintomas, e isso acaba repercutindo onde também? E aí entra você. A gente tem uma ligação muito forte com a boca para se aliviar. A gente costuma dizer que o adulto troca chupeta por comida, bebida e cigarro, né? Então o comer, a gente altera hábitos nessa pandemia, né? Mais do que antes. Então, as questões de nutrição estão aflorando com muita intensidade agora na pandemia, com vários problemas. Eu vou começar, doutor César, já anotando algumas perguntas, certo? Isso, Alimentos né? para diminuir a ansiedade. Ó, essa é ótima, né? Esse é um dos grandes papéis do nutricionista nessa pandemia. É orientar ao comer com inteligência, né? Com planejamento. Mas é né? muito Não precisa boa fazer uma restrição. Essa aí é ótima. Foi muito boa essa sua introdução. E outra coisa tem muita também... gente que não sabe, pensa que a ansiedade é alguma coisa mais simples, e é bem mais complexo. Não, né, é muito complexo. E aí entra, além da questão dos maus hábitos alimentares, entra bem os sintomas digestivos, né? Onde a alimentação também pode ajudar. Né? Então agora, passo a bola para você. Fiz só essa introdução aí, dar esse pano de fundo para mostrar a necessidade do tratamento da ansiedade. E agora nós vamos trabalhar sobre o quão importante é trabalhar a nutrição como um aspecto chave do manejo e da qualidade de vida. Certo. Nesse contexto. Boa noite a todos, né? Gostaria de agradecer ao doutor César pelo convite, né? Na realidade, assim, a gente está aqui para somar o que vocês forem, algumas dúvidas que vocês forem tendo com relação que a nutrição pode estar ajudando no processo de ansiedade, o que a gente puder fazer para ajudar a gente estar aqui. E o doutor César sempre vai, de vez em quando, entrar, quando for falar de algum medicamento, de alguma coisa com relação à fisiopatologia do processo de ansiedade. Na realidade, o processo de ansiedade ele pode levar tanto a uma anorexia, como a obesidade, como a bulimia. E aí vão vir várias patologias, vão vir várias consequências desses processos, né? Normalmente, a gente tem visto, né, doutor César, no consultório, que a ansiedade vem aumentando muito, de uns tempos para cá. Eu associo também, depois dessa parte de muitas redes sociais, muita informação, as crianças hoje, se o senhor depois quiser abordar isso aí desde a infância, já para os pais sinalizarem que tem que ter mais atenção com os filhos com relação ao excesso de jogos, incentivar as crianças. A gente precisa conviver mais em família. Porque a gente diz que a tecnologia aproxima os distantes e afasta os próximos. A gente não pode cair nesse erro. Ainda mais agora que a gente está sofrendo tanto, né? Então, assim, essa pandemia mostrou isso a gente, né? Uma coisa que a gente vinha falando, mas até a gente mesmo, com esse ritmo de vida louco que a gente teve, a gente nunca parava para estar em casa, nunca parava para ver um filme.
Eu confesso que para mim foi um choque também, parar para assistir um filme, parar para ler um livro, porque eu sou muito elétrica, quem me conhece sabe disso, que eu não paro. Então, se eu passei por isso, eu imagino quem não tem essa consciência, que a gente tem que parar para dar uma paradinha, pensar, repensar muita coisa. Então, é um tema muito vasto, teria que ser umas 20 lives, né, Sérgio, pra gente porque vem desde a Exatamente. infância, né? Hoje em dia, o que é que a gente observa? Que crianças no consultório, elas já chegam ansiosas. Às vezes, as mães trazem no consultório, não, minha área não é pediatria, mas às vezes um paciente vem com um filho que vem do colégio e chegam lá, a criança não para um segundo, e não é nenhum distúrbio, é porque, mãe, vai que horas? Vai embora que horas? Eles são muito ansiosos, as É crianças que é hoje, os tudo jovens, ligado, né? exatamente, eles não aceitam não. Então já começa por aí. Eles não querem aceitar um não, eles não querem se frustrar, eles não aceitam deixar para depois, então assim, eles querem tudo para ontem. E a alimentação é uma válvula de escape. Quem trabalha até em restaurantes industriais sabe que até o operador de máquina no refeitório industrial, eles descarregam a atenção toda na alimentação. Tudo que acontece de ruim é porque a comida não está prestando. Então, com relação a nós, numa vida normal, a gente descarrega muito na alimentação. E normalmente, nos processos de ansiedade, a maioria das vezes as pessoas tendem a comer para compensar algumas coisas. E, infelizmente, os alimentos que geram a sensação de bem-estar, né? Que é um falso bem-estar, mas são os alimentos que liberam serotonina, são os doces, as gorduras, as massas. Então, aí vai vir por trás disso um colesterol, um triglicerídeo alto, uma obesidade. E aí vem aquele ciclo vicioso. Como me satisfaz a Vem até culpa alteração de humor pelo excesso de de humor. calorias, carboidratos, né? Exatamente. Então tem aquela história de você quando está na TPM querer um chocolate, né? E aí a gente diz, pode chocolate? Pode um chocolate, mas procura um chocolate que tenha menos açúcar. Procura um chocolate que ele seja 50, 60, 70% de cacau. Ah, o que Porque é o cacau, né? aquela, Não é o exatamente, açúcar. porque é cacau. Na realidade, o cacau ele faz parte de um dos tratamentos para ansiedade e para depressão. Porque o cacau, ele Exatamente. é rico em magnésio. Então, o magnésio é um dos nutrientes. Já saiu uma pergunta aqui, quais os alimentos que podiam melhorar a ansiedade, certo? É, Essa é uma parte tanto da, importante de hoje. tanto da ansiedade como do processo de depressão, que é o que a gente está vendo nessa pandemia. Muitos, não sei se no seu consultório está assim, muita questão de depressão por causa do enclausuramento. Demais. Às vezes o marido não convivia com a esposa não convivia com o marido, filhos não conviviam com os pais. E Muitos agora estão tendo conflitos não resolvidos eram amenizados pelo distanciamento. Um está estudando, um está trabalhando, trabalhando. horários diferentes de trabalho, redução do convívio. E agora tudo que Exato. não foi Todo mundo manejado junto, né? explodiu. Então, assim, eu gostaria de falar, os alimentos pioram muito o processo de ansiedade, né? Para vocês já sinalizarem que quem faz uma alimentação não balanceada corre um risco muito de piorar o quadro de ansiedade. Então, o que vem a ser isso? É os fast foods da vida que vocês sempre correm quando estão ansiosos, né? Embutidos que são linguiças, salsichas, presuntos, peitos de peru, tudo que for defumado, ele vai irritar a mucosa intestinal. Lembrar que o intestino, ele faz, ele tem uma permeabilidade muito importante e é muito importante para o processo de depressão. O intestino ele tem que estar permeável e limpo. Então, o intestino hoje ele é considerado o segundo cérebro. Hoje em dia se usa probióticos para depressão. Então, é muito importante que esse intestino ele esteja com os alimentos saudáveis, que são fibras, frutas, verduras, probióticos. Então, se você nunca toma um suco, só toma refrigerante. Se você faz uso, que nessa pandemia houve muito aumento de bebida alcoólica, né? A gente já sabe que até a Organização Mundial de Saúde se pronunciou com relação a isso.
faz excesso de bebida alcoólica, frituras, enlatados, não tem um consumo de fibra. Tem gente que não come nem uma fruta, não come nem uma salada, nem uma verdura, nem uma leguminosa. Então, é uma pessoa que vai ter mais dificuldade de sair de um processo depressivo, porque ela não está bem nutrida. E nutrição é tudo. Então, assim, embutidos, enlatados, frituras, certo? Baixa hidratação. Nós temos que beber muita água, gente. Em média, 2 a 3 litros de água por dia. Eu sempre bato essa tecla no consultório. Beber água não é você beber 2 litros de uma vez. Um brinde. É você estar bebendo assim, com parcimônia. Ficar Mas bebendo, beber bebendo. constantemente. Exatamente. Né? Não é agora, Meu esposo assim, até, eu até não bebi reclamo o com meu dia esposo sobre todo isso. e agora vou beber à noite. Inclusive, a gente está vendo muito nesse confinamento uma coisa interessante. As pessoas não tomam muita água durante o dia, tomam à noite. Aí O que já acontece? prejudica o sono. Prejudica o sono. Porque vai Levanta ficar para indo no urinar. banheiro. Exatamente. Eu já costumo dizer, olha, beba água até as 18 horas. Principalmente a quem tem idade mais avançada. Principalmente ao homem. Porque Problemas termina que renais, vai, diabéticos. exatamente, exatamente. Então, assim, hidratação é fundamental. Com relação à alimentação, assim, de estudos que já comprovam que alguns alimentos que são bons para o processo de depressão, e aí a gente vai linkar a depressão também com a imunidade, que nesse momento de pandemia é muito importante a gente pensar na imunidade. A gente pensar que agora, você estando com imunidade boa, você não vai prevenir, evitar de você pegar um coronavírus. Mas se você É, pegar, você vai pegar de uma forma mais leve. Então, exatamente. vitamina Um D. professor meu dizia que a gente tem que pensar no corpo como uma casa em constante construção e reforma. O resultado vai depender da qualidade do material. Exatamente. E qual é o material que entra? Alimento. Exatamente. Exatamente. Aquele versinho que diz, você é o que você come, né? Na faculdade a gente vinha um bonequinho que era cheio de embutidos, enlatado de refrigerante, o bonequinho ele era bem obesinho e tinha uma pessoa que era cheia de frutas, verduras, saudável e era bem esguio. Que isso aí não é uma regra, mas é o que a gente preconiza. Então, falando em nutrientes, eu não vou falar em medicamentos. A gente vai tentar abordar sempre, buscar do alimento os nutrientes. Vitamina D. Vitamina D está sendo super importante. Nunca foi tão estudada. É a vitamina que mais foi estudada nos últimos 10 anos para cá. Até porque se tem observado que há uma hipovitaminose B, ou então uma baixa de vitamina D na população mundial. Então, alguns suplementam até de forma exagerada, né? Mas o ideal é suplementar após verificar os exames sanguíneos para ver como é que tá. A gente indica tomar sol, né? Mesmo às vezes você tomando sol, você às vezes ainda pode ter deficiência de vitamina D. Estão até pesquisando fatores genéticos para Nós mostrar estamos na epidemia da hipovitaminose D e não temos uma exatamente. resposta ainda. Porque o que é que justifica um surfista profissional ter hipovitaminose D, que pega sol, né? E Então a aí gente. pensaram, por exemplo, iluminação artificial, confinado em casa, é protetor solar. Aí viram que a redução da conversão periférica é muito pequena por protetor solar ou predomínio de iluminação artificial. Então é uma incógnita ainda. Mas Até o que a gente porque. sabe é que é uma realidade. Realidade. Eu faço reposição de D. Eu Eu tenho também faço. hipovitaminose D, eu tenho dieta normal, a minha casa é toda aberta, ensolarada, eu não sei. Eu e boa parte da população, né? Da população, é isso que a gente tem visto. Então, vitamina D, ela pode ser utilizada tanto para a melhora de quadro depressivo, como para a melhora da imunidade. Então, quais os alimentos que seriam ricos em vitamina D? Os peixes tipo salmão, sardinha, cavala, né? Atum, que é um peixe que você tem na região, gema de ovo, óleos de figo de bacalhau. Antigamente o pessoal tomava emulsão Scott da antiguidade, que era um olhinho de figo de Nossa, bacalhau, né? aquela Que coisa gostosa. hoje em dia eles têm um saborzinho, antigamente não tinha esse saborzinho de tangerina que tem hoje. Os jovens foram poupados daquela versão original. Exatamente. Então, hoje em dia, se você tiver uma alimentação que seja rica nesses nutrientes, pelo menos
Comer um ovo por dia, ou então dia sim, dia não. O peixe, para mim, 2 vezes por semana, desses que são mais ricos, que é o salmão, a sardinha e a cavala. Se você não conseguir com a alimentação, a gente suplementa. Normalmente a gente tem suplementado vitamina C nessa pandemia. Zinco. Zinco é um nutriente também que ajuda muito o processo de depressão e de ansiedade. O zinco, ele é muito bom para cicatrização, ele é muito bom para a imunidade, né? E também no processo de cicatrização. Então, onde é que eu vou ter zinco? Em E muito proteínas. importante, funcionamento mental também. Falhou um pouquinho, diga de novo. Não, e muito importante para o funcionamento mental, como todos os eletrólitos, né? Zinco, magnésio, cálcio, potássio, Exatamente. sódio. Exatamente. Perguntaram aqui, eu vou tentar responder entre um e outro. Ovo frito ou cozido? O vilão do ovo, gente, é a preparação. A pessoa vai fritar um ovo, aí pega uma colher de sopa de manteiga e vai fritar um ovo. Detonou o ovo, né? Então você pode fritar um Vou ovo fazer uma com uma alimentação ponta de uma saudável, vou fazer um faca. omelete. Exatamente, Omelete um com omelete com bolo de legumes. manteiga, né? Exatamente. Hoje em dia tem panelas, frigideiras antiaderentes, né? Eu mesmo faço crepioca sem colocar nada. Às vezes eu pego um guardanapo, passo na frigideira assim, só para untar e faço. Então o ovo ele pode ser feito, consumido em forma de cozido, pode ser feito em forma de omelete. Se ele for frito, a gente pede para colocar uma ponta de uma faca de manteiga ou azeite. Eu indico uma manteiga, de preferência uma manteiga ghee ou uma manteiga da terra, do que margarina. Margarina nunca. Margarina é riscado do receituário. Então, voltando ao zinco, os alimentos que mais têm zinco, carne vermelha, frutos do mar, leites e derivados. Aí você vai dizer, mas tem gordura? Bem, se você está magrinho e não tem colesterol alto, você pode usar um leite integral. Se você está gordinho e está com as taxas erradas, você vai para o leite desnatado. Aí diz, Roberta, qual leite? Eu nunca indico leite de caixa industrializado, certo? Indico um leite em pó, desidratado, certo? Porque é mais saudável, porque ele vai ter menos aditivos químicos na composição. Existem algumas pessoas que retiram o leite da alimentação, isso aí são as correntes. A dieta ela deve ser individualizada, certo? Então, existem algumas pessoas que têm intolerância a leite, então a gente vai ter outras formas de leite. Amendoim também é um alimento bom. E amêndoas para o processo de depressão. E as amêndoas também têm selênio. Também é muito Exatamente, importante para o exato, para o mental, né? cérebro, para a mente, para a memória também. Triptofano. Triptofano é um aminoácido que ele é precursor de serotonina. Então Essencial. é muito importante que a alimentação tenha triptofano. Então, onde é que a gente vai buscar triptofano na alimentação? Queijos, aí qualquer queijo, não. Vamos procurar uns queijos mais saudáveis, né? Os queijos não é obrigado a ser uma ricota. Um Minas, um cottage, um creme de ricota, um queijo coalho pré-cozido. Aí eu quero queijo, você vai logo para um queijo de manteiga, para um gorgonzola, não. Você tenta ir para um queijo que é mais magro, mais light. Arroz integral é riquíssimo em triptofano, que as pessoas têm uma certa aversão a arroz integral, porque o processo de cocção realmente é mais difícil, é só hidratar mais, ele vai demorar mais no fogo. E assim, já que ele não é tão saboroso como o outro, que o outro não tem praticamente nada, só tem carboidrato, o que é que vocês podem fazer? Alho, cebola, azeite, fazer um arroz integral refogadinho. Feijão é Temperado. maravilhoso para depressão, riquíssimo em triptofano. Aves, o próprio cacau, certo? Então, são alimentos que a gente tem na nossa diária aqui no Nordeste. Queijo, ovo, leite, feijão. Não é nenhum alimento caro que você vai ter que comprar para introduzir na alimentação. Magnésio. Magnésio é um nutriente muito importante para você ter noção. O magnésio é um mineral que ele está presente em quase todos os processos orgânicos de oxidação. O magnésio ele vai estar lá. Então, onde é que eu vou buscar magnésio? Castanhas. Aí, castanha de caju, castanha do Pará, nozes, amendoim. Na nossa aveia, né? Que a gente tem aveia, pode fazer um mingau de aveia, pode botar uma aveia em cima de uma salada de fruta, uma aveia com iogurte.
Vegetais folhosos escuros são riquíssimos em... Ah, mas eu odeio verdura. Então, faz uma sopa, coloca no suco. A gente tem que achar alternativa de você consumir. Se você odeia comer a salada, você faz um suco verde e coloca um couve nesse suco verde. Abacate. Ah, mas abacate é calórico. Gente, é calórico você pegar um abacate e botar leite condensado, pegar um abacate e colocar leite ninho, abacatada com açúcar e leite integral. Mas Sem você contar pode que fazer dieta é uma coisa que varia. Você não vai comer exatamente abacate todo todo dia, você não vai dia, comer toda 1 quilo hora. de amendoim, não é? Não tem que se Exatamente. preocupar com calorias, você tem que se preocupar com Com a variedade qualidade e dentro do variedade. saudável, né? Exatamente. Então, nutrientes, então falei da vitamina D, do zinco, do triptofano, mas ômega 3. Ômega 3 é importantíssimo para a questão da depressão. Então, a gente vai ter no salmão, embora, infelizmente, eu não confio nesses salmões aqui do Brasil, a maioria são peixes pintados de corante, arenque, cavala, Como sardinha, dizem, a truta salmonelada, exatamente. Então, truta mas eu com só corante posso... alimentício. É, exato. Ah, mas eu não tenho condição de fazer a sardinha. Se vocês olharem na internet, vocês botam aí, sardinha na panela de pressão. Existem umas receitas de sardinha na panela de pressão que vocês podem fazer uma vez por semana, até que é simples, você pode colocar azeite, umas verduras, coloca lá. E ela vai... Doutor César, dê uma olhadinha se tem perguntas acima, por favor, enquanto eu vou falando, que a gente vai responder na bala de rolamento. Então, a sardinha você pode fazer ela na panela de pressão, guardar e ali você faz um dia, você faz um omelete com sardinha, um sanduíche com sardinha, uma salada, uma maionese caseira com sardinha. Então, você pode obter o ômega 3 com a sardinha. Ômega 6 também é muito importante, certo? Você vai ter nos óleos, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho. Ah, você não vai estar colocando óleo na alimentação. A gente não estimula estar se comendo óleo, né? Perguntaram aqui quantas castanhas podemos comer por dia. Vamos lá, esse é um item bastante importante. Castanha do Pará, para você conseguir suprir a quantidade de selênio, que a gente utiliza mais por causa do selênio e do zinco, são 2 castanhas do Pará por dia. Aí, se você começar a comer bem mais, você já vai ter sintomas como náusea, mal-estar, porque ela é bastante rica em gordura. Todo excesso faz mal, né? Tudo é o equilíbrio. Perguntaram, fale um pouco sobre probióticos. Muito boa essa pergunta. Probióticos são bactérias, né, boas, que a gente utiliza muito para a imunidade, utiliza muito em radioterapia, quimioterapia, em paciente cirúrgico. Na obesidade, a gente utiliza muito no paciente que fez cirurgia bariátrica. Lembra que eu falei que o intestino hoje ele é o segundo cérebro, né? Então, a gente, no nosso organismo, já foi comprovado que ele vive em desbiose. Então, o que seria desbiose? É um desequilíbrio das bactérias boas e as ruins. No nosso intestino, nós não temos só as boas, porque para termos as boas, teria que ser aquela dieta top, né? Impecável, aquela pessoa que come tudo maravilhosamente bem. A gente sabe que a gente não consegue, até o nosso hábito de vida, estilo, a gente não consegue É ficar praticamente 100%. impossível não ingerir Impossível. nem alimentar bactérias ruins. Elas estão, na Exatamente. verdade, são micro-organismos competindo pelo espaço. Então a Exatamente. gente costuma dizer, né, que assim como no emocional, quando é que o lado bom vence? Quando você alimenta o bom e não alimenta o mal. Então no Exatamente. emocional, você trabalha o pensamento para sempre tentar funcionar melhor. E na alimentação, a gente do grupo de bariátricos, a gente sabe bem, né? Por exemplo, se você quiser fazer uma desbiose intestinal, alimentar as bactérias ruins, não é difícil. É só aumentar o carboidrato. Exatamente. Exatamente. Então, você não precisa exagerar, não precisa fazer coisas mirabolantes, mas fazer uma alimentação saudável. Dá até para dar uma fugidinha Exatamente. de vez em quando, mas é Dá inha sim. e de vez em quando, né? Exatamente. Não diário, né? Então, os probióticos, eles são bactérias. Eu não aconselho usar só uma cepa. Normalmente, no mercado, a gente tem
Eu aconselho usar a partir de 4 cepas. No mercado a gente tem Probiatop, tem o Simforda, Vitafor, tem o Simbioflora. Existe combinações de probióticos e simbióticos. Probióticos são só as bactérias e simbióticos são as bactérias com as fibras, certo? Aonde é que eu quero chegar? Se você come uma alimentação saudável, evita embutidos, enlatados, evita refrigerante, excesso de açúcares, você tem uma microbiota que está tendendo a ter um equilíbrio bom. E o que é que você pode fazer para melhorar? Eu aconselho uma vez por ano você fazer uma detoxificação, que seria você passar 30 dias tomando um pool de probióticos. Então, se você uma vez por ano tomar um probiótico por dia, normalmente são 4 ou 5 cepas por dia, você dá aquela renovada nas suas bactérias. Aí, natural, a gente tem o kefir, tem kefir do leite, que é muito bom. Você pode estar usando os probióticos industrializados, que é o que a gente normalmente passa para ter efeito melhor e mais rápido. E a gente, de ação simbiótica, as fibras. De preferência, as fibras que ajudam a microbiota são as fibras solúveis. Por quê? Porque elas vão ajudar a fermentação e a fabricar ácidos graxos de cadeia curta, né? Que é o acetato, propionato e butirato. Então, esses ácidos graxos, eles auxiliam muito na questão da imunidade. Por isso que são tão importantes você usar fibra. Onde é que eu vou comer fibra solúvel? Fibra solúvel, ela não vai estar nos folhosos. Ela vai estar no inhame, na macaxeira, num cuscuz, numa tapioca. São aquelas fibras que formam mais um gel, que não são laxantes. Tem alguma pergunta, doutor César? Perguntaram da questão de suplementação de vitamina D, perguntaram da questão de suco durante as refeições também. Certo. Normalmente em consultório de nutricionista vocês vão pedir, escutar muito, não tomar suco na refeição, né? E principalmente os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a gente pede para não tomar. Por quê? Quando você toma líquido na refeição, você vai estar contribuindo, além de dificultar o processo digestório, você vai diluir aquilo ali tudo, você vai estar distendendo esse estômago. Então não é interessante você estar distendendo o estômago, principalmente porque quanto mais você distende, mais ele vai aguentar alimentos, né? Então é um dos motivos que a gente pede para não tomar. E a gente tenta passar 1 hora antes ou 1 hora depois da refeição principal. E tenta substituir o suco por água, tirar suco. E se não conseguir, a gente vai por água. Se não, a gente tenta por uma fruta, porque a gente sempre vai estar insistindo em estar aumentando o teor de fibras da dieta. Quando é um paciente que não come verduras, então a gente tenta almoçar e chupar uma laranja e engolir aquela parte branca da laranja, mastigar bastante, uma rodela de abacaxi, uma tangerina, sempre está linkando uma fruta junto da refeição. Claro que isso é uma coisa individualizada, vai de acordo com a consulta. Me Acho que tem que lembrar, acho que tem que lembrar uma coisa importante também, que na natureza não tem suco, né? Suco é uma invenção da gente. Da gente. Então a gente ingere mais carboidrato e não ingere as fibras. Para você fazer uma laranja, por que a gente... Eu não prescrevo suco de laranja para ninguém. Você chupar uma laranja, você vai ter vitaminas, minerais, vitamina C, fibra solúvel, que é muito boa para o intestino. Aí a gente vai tomar um suco de laranja, ninguém faz suco de laranja com uma laranja. Faz 3, 4, 5. Então a caloria vai lá para cima, alto índice o açúcar vai lá em cima. É um açúcar mais saudável, mas não deixa de ser açúcar, né? É um açúcar, é a frutose, ela tem a mesma caloria da sacarose. Então, né? Exato. Então, para que eu vou estar estimulando esse paciente a estar tomando açúcar? Com relação a perguntar Becel ou manteiga? Manteiga, nunca Becel, nunca margarina, sempre manteiga, no lugar de industrializados. Na nossa região, nós aqui, doutor César não é daqui, é do Rio Grande do Sul, né? Mas aqui a gente tem manteiga da terra. Temos a própria manteiga ghee, que a manteiga ghee era utilizada pela medicina ayurvédica, que é uma manteiga que ela é clarificada. Aí, vou fazer um adendo aqui. A pessoa compra uma manteiga
cheia de corante amarelo 4, que é aquelas que vendem lá, eu compro na padaria. Aí eu vou fazer uma manteiga ghee. Não vale. Por quê? Tá cheia de química. Você tem que pegar uma manteiga da terra, artesanal, e aí fazer o processo da ghee. E não, que é um processo de... Eu prefiro comprar, porque eu não tenho tempo nem paciência de estar 2, 3 horas clarificando a manteiga. Então, a galerinha da medicina ayurvédica, ela comprovou, e tem vários trabalhos que comprovaram que a manteiga ghee ela diminui o teor de lactose, e além disso, ela desinflama, ela causa um processo desinflamatório. Então, é muito boa a manteiga ghee, ao invés de uma manteiga industrializada. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta. Colocar aqui que o senhor já é paraibano, ele Já sou nosso. paraibano, queria aproveitar e mandar um abraço pro povo do CAPS, meus antigos colegas saudosos, estão em peso hoje. Por que carboidrato em excesso pode produzir alterações do humor? Responda aí, doutor César, enquanto eu vou procurar outra pergunta aqui. Essa é ótima. Todo excesso pode causar alterações, assim como toda uma falta. Né? E o excesso de carboidrato... E o nosso cérebro, na verdade, ele tem um paradoxo. Por quê? O nosso cérebro só funciona com carboidrato. Nosso cérebro não faz metabolismo acessório com gordura para funcionar. Tanto que, por exemplo, quando cai muito o nível de glicose no sangue, a gente começa literalmente a falhar, né? Altera o humor também, pode ter tontura, tem fraqueza, você sua frio, acelera o coração, porque o cérebro está em sofrimento, ele é muito sensível. E, por outro lado, se você exagerar no consumo de carboidratos habitualmente, além de dar mais fadiga, dá menos disposição, e algumas pessoas reduz a proatividade, mas as pessoas não percebem por quê? Porque elas se adaptam a essa situação e não notam. Quando é que essa pessoa vai notar? Quando ela entra numa dieta. Aí ela entra na dieta e se queixa, doutor, mas eu não gosto de fazer dieta. Por quê? Porque eu fico irritado, fico mal-humorado, porque o cérebro funciona com equilíbrio fino do aporte de carboidrato. Não tem até propagandas na mídia, a pessoa fica super rabugenta e alguém atira um chocolate e ela melhora do humor. Até uma dica interessante. Se você tem oscilações de humor no sentido de inquietude, irritabilidade, e você perceber que isso acontece nos momentos do dia em que você faz jejum, por exemplo, não fiz lanche à tarde, não fiz lanche no meio da manhã, não fiz lanche à noite, e eu me exercitei, ou trabalhei muito, ou até o meu metabolismo é mais acelerado em termos de glicose, o que vai acontecer? O carboidrato cai e o seu humor altera. Então, uma coisa que pode ser interessante, se você notar que tem uma alteração de humor ligada ao jejum, fazer um lanche. Se o humor melhorar com o lanche, você já vai ter um grande ganho em qualidade de vida. Tem pessoas que ficam 6 horas sem comer, não alterem nada o humor. Há pessoas com metabolismo acelerado que 2, 3 horas de jejum, exato, 2 ou 3 horas de jejum, fica irritado, ou fica cansado, ou fica até enjoado. Né? Então, é aquela história. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu organismo, mas a gente precisa fazer o quê? Ficar atento. Como é que a gente funciona? A individualidade. Tem uma coisa que não está funcionando bem, você tem que começar a pensar nos detalhes, né? E aí entra a questão nutricional também. Você pode ter que comer a cada 2 horas, ou não. Né? Assim como na psiquiatria, na nutrição, é individualização. A gente vê muito, tanto em nutrição quanto em medicina, as generalidades, né? As generalizações, né? As pessoas vêm com fórmulas mágicas, com receita de bolo, que resolve tudo. Nenhuma intervenção serve para todo mundo. É individual. Exatamente. Pronto, eu anotei umas coisas aqui, certo? Perguntaram, eu dei uma base de rolamento e consegui pegar algumas... Ansiedade tem que ser tratada com medicamento, a gente tenta, o ideal é que se esse processo de ansiedade esteja ao ponto que o doutor César falou, que você procure um psiquiatra para tratar e um psicólogo. A ansiedade é uma coisa importante. O psicólogo no tratamento também. Isso. A ansiedade, assim, você tem que tratar com tudo. Você precisa de psicoterapia, você precisa avaliar o seu fluxo de pensamento, os seus estressores, como você reage a eles, avaliar seus hábitos, né? Avaliar coisas eventualmente do passado que possam estar colaborando para a ansiedade. Mas o aspecto orgânico, biológico da ansiedade,
muitas vezes é intenso o suficiente para lhe incapacitar até para uma terapia, para uma mudança de estilo de vida, para uma meditação. E você precisa, na ansiedade intensa, de um tratamento medicamentoso. Você precisa conseguir ficar apto a fazer as mudanças necessárias, porque você pode entrar num turbilhão de ideias tão grande que você fica paralisado. Aí a pessoa se frustra, porque não consegue respirar, não consegue se concentrar. A pessoa me procura, doutor, acho que eu tenho TDAH, porque eu não consigo focar. Não, ela não tem TDAH. Ela tem ansiedade, né? A pessoa não consegue relaxar, então ela se frustra. Nossa, falam que mindfulness é ótimo, eu não consigo fazer 1 minuto. Algumas pessoas são tão ansiosas que não conseguem relaxar e até desaprenderam a relaxar. Então, mais uma questão do tratamento individual. Precisou de medicamento, se medica, a gente tem que vencer a psicofobia, que é o preconceito com transtornos mentais. Cérebro é um órgão como qualquer outro. Ele é influenciado pela dieta, ele é influenciado pelos hábitos, ele responde a medicamento. E outra coisa, você pode ser feliz com algum problema de saúde menor, mas você não é feliz se você estiver sempre deprimido ou sempre ansioso. Então, saúde mental é qualidade de vida. E a saúde mental é influenciada por tudo. Aqui a gente está trazendo a questão da nutrição. E é tudo exato. E que cada um tem a sua realidade. E você tem que fazer o que é importante. Precisa mexer na dieta? Vai mexer. Precisa fazer terapia? Faça. Terapia serve para todo mundo. E precisou de medicamento? Use. Não caia na bobagem de achar que vai dopar, que vai viciar, que não sei o quê. Ninguém fala que é viciado em antihipertensivo. Exatamente. Por que você não pode tomar um antidepressivo? Então a gente precisa trabalhar isso. Existe todo um tabu, a gente às vezes nota no consultório que o paciente tem algum distúrbio de ansiedade, até aquele bater de perna que na consulta fica lá se debatendo na perna o tempo todo. Eu digo, essa perninha aí é o quê? Essa mãozinha é o quê? Aí é porque ele está contendo a ansiedade, ele não trabalha a ansiedade, ele segura, como dizia um professor meu, você segura o monstrinho, mas uma hora ele vai dominar você se você não tratar. Então, só assim, aproveitando para dar um recado, compartilhem a live, se quiserem fazer print de tela para compartilhar, façam, mas escolham um print onde a gente não esteja fazendo careta, né? Que é o grande desafio, né? Ai, é verdade. Gente, nosso objetivo aqui é ajudar, né? É simplesmente ajudar. Me perguntaram aqui, uma pessoa falou que não consegue ficar sem mastigar. Um dos ligação boca, ansiedade, né? Então, eu também não. Uma coisa importante é substituir a comida, exatamente, né? Porque não adianta você já criou um circuito no seu cérebro, você se acostumou por anos. Eu estou ansioso, eu como. Eu me frustrei, eu como. Eu me estressei, eu como. Eu estou entediado, eu como. Você vai fazer, e não é dieta. A gente fala em reeducação alimentar e mudança de hábito alimentar. Dieta tem uma conotação de temporário. Comer direito não é temporário. Comer direito tem que ser sempre. Com as fugidinhas que a gente fala. Mas se você tem uma ansiedade muito ligada à boca, não basta só comer direito, porque quando a ansiedade bater, você está tão acostumado a recorrer àquilo que você vai fugir da dieta. Com certeza. Então você precisa tratar a ansiedade e também substituir a comida. Saber o que você consegue descobrir se é fome ou a vontade de comer. Se for vontade de comer, você vai fazer o que a gente costuma reforçar. Você vai ocupar a mente para não ocupar a boca. Então você vai lançar mão de algum lazer, de alguma distração, de algum relaxamento, mas não vai usar a boca, vai usar a mente. Vai ser uma leitura, uma música, uma série, um esporte, um trabalho, uma atividade, de preferência variando. Tá? Até trabalho como fuga é complicado, é excessivo. Então usar recursos variados, mas tem que substituir a comida. Não adianta você cruzar os braços e dizer, não, eu vou me controlar, vou me segurar, eu não vou comer. Não, a ansiedade sobe e você vai. Então mudança de hábito alimentar, incorporar hábitos saudáveis e substituir a comida por outra coisa
quando a angústia Ou com bate. alimentos mais saudáveis também, né? Ah, é tudo junto. Não Você pegar um come biscoito, um melhor pacote de e biscoito não come toda recheado. hora, né? Ai, como eu tô nervosa, eu como um pacote de biscoito recheado. É autodestruição um negócio desse, E né? cria justificativas para isso, né? Exatamente, porque eu Você estou não tá, você, ansiosa. você não tá dando uma coisa que você precisa, você não tá dando uma coisa que você merece. Você não merece a culpa de ter comido doce depois. O que Exatamente. você merece é qualidade de vida, e qualidade de vida é mente e atitude. O que você faz, o que você come, como você pensa, como você funciona. É isso que dá qualidade Exatamente. de vida. Não é uma barra de chocolate, um pote de sorvete, que você está nervoso. Trata a causa, trata o nervosismo primeiro. E hoje a gente tem muitas Né? ferramentas, hoje a gente tem psicologia, tem meditação. Ah, eu não Tem posso, não tudo. tenho. Exercício Gente, hoje na internet físico, tem tudo. música, Atividade física. O que mais tudo. me deixou para baixo nessa pandemia foi porque eu substituí as beliscadas ou comida errada por atividade física. Gente, eu estava fazendo atividade física de domingo a domingo. Eu estava dançando, eu estava malhando, eu estava fazendo tanta coisa É. que, para Agora com a mim, pandemia, então, assim, foi muito difícil para mim ficar sem atividade física. E eu lhe digo, eu tenho pacientes que digam assim, quer sucesso, faça o que eu digo, você vai ter sucesso. Aí, vou fazer. Quem segue direitinho, então vê que quando coloca atividade física, gente, o sono melhora, o humor melhora, a autoestima melhora, tudo melhora. Então, hidratação é muito importante, atividade física, dieta balanceada. É muito importante que você tenha um lazer. Esse lazer pode ser ir para um cinema, ir para uma calçadinha e ter uma prática de atividade física. Esse lazer tem que fazer parte da sua vida para você ter sua válvula de escape. Nem que fazer uma unha, dar uma escova no cabelo no salão, seja aquele momento seu. Cada pessoa tem que ter o seu momento, aquele momento que você tem só exato. para A gente si. precisa, Então eu né? botei na minha cabeça que o meu momento era academia. Então aquele momento eu teria que ir para ali, que era minha higiene mental. Eu gosto muito de dançar, quem me conhece sabe disso. Então, eu me descobri que as músicas da academia, tudo bem que as letras não eram nem essas coisas todas, aquelas letras de funk, mas eu tentava não me ligar na letra, mas me ligava no ritmo. Então, eu descobri que eu dançando, eu não ficava pensando, me desligava. Então, procurem A alguma gente coisa que precisa vocês disso. possam fazer, né? Tem gente que se desliga jogando, lendo um livro. Então, procure isso aí. Fala aqui sobre a mastigação. É um dilema. Vários trabalhos mostram que a obesidade está ligada à ausência de mastigação, porque tanto é um hábito que você tem que implantar no seu filho, na sua casa, desde pequeno, ensinar a mastigar o alimento. A digestão do alimento começa na boca. Então, a maioria dos pacientes que são obesos, eles quando vem chegar, a mastigação, ele tem uma ligação direta com o cérebro da saciedade. Então, quanto mais você mastiga, mais vai mensagem para dizer, opa, saciou. Cara, mas se tu não mastiga, tu só faz engolir, 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 daqui que vai vir mensagem pro teu cérebro, tu já tem comido um boi. Então, e aí o que é que vai levar junto com isso? A aerofagia, né, que é gases. Você vai distensão abdominal. Eu como, minha barriga fica cheia de gases. Porque Você deglute ar. você engolindo ar. Então, a gente sempre orienta no Refluxo. consultório. Refluxo, né? Aquela tosse, né? Então, a gente orienta. No momento que for se alimentar, não tira o celular da mesa. Não se alimenta assistindo TV, nem lendo. Foque na Foque comer, na naquilo, no experiência do comer. comer. Hoje tem Mastigar o mind, bem. hoje tem o mindful Mindfulness. eating, né? Que Exatamente. é Que você é ter a você consciência do aprender. comer. Você olhar o alimento, sentir a textura, sentir o sabor, comer devagar. A nutricionista que me acompanhou em Porto Alegre, depois que eu fiz a bariátrica, ela sempre me dizia: dieta saudável é a dieta pastosa. O que ela queria dizer com isso? Você tem que Você mastigar pode, bem. você pode escolher se ela vai entrar pastosa ou se ela vai se tornar pastosa dentro da sua boca. E é um Ou seja, desafio mastigue devido à bem. nossa correria do dia a dia, né? É um Exatamente. desafio porque a gente negligencia muito ir para casa e sentar para comer. Então a gente, não, eu vou comer aqui no carro. Eu escuto profissionais, médicos, não, eu almoço no carro. Gente, isso não é saudável, não vale a Não é. pena.
Isso é um processo Foi assim, destrutivo. foi assim que eu caí na bariátrica. Pois é, Trabalhar 60 horas por semana, não tomar café da manhã, almoçar no caminho e jantar tarde, compensando compensando o as refeições dia. não feitas. É. Quando você vê, tá num processo de obesidade, hipertensão, diabético, síndrome Exatamente. metabólica, né? Mas uma hora Perguntaram a gente também, precisa despertar, né? exatamente, como é que Perceber. está o nosso tempo aí, doutor Sérgio? Temos 10 minutos. Deixa eu falar, então deixa eu ver se eu Passou consigo, rápido. deixa eu ver se eu consigo responder. Mastigação, gente, é muito importante, em torno de 20 vezes, no mínimo, cada alimento colocado na boca. Perguntaram suco bom para gastrite. Normalmente, sucos não ácidos. Hoje em dia a gente não está tirando mais ácido da gastrite. Hoje em dia, dieta para gastrite, a gente pede para o paciente descrever os alimentos que causam dor, empachamento. A gente não está tirando, até porque a vitamina C é muito importante para a úlcera e para a gastrite. Então a gente só tira se houver desconforto. Mas um suco que eu sempre oriento para gastrite é um suco de laranja mimo, que é aquela laranja que não é ácida, com couve. Couve folha. Vocês podem pegar a couve, lavar a folha, fazer gelo de couve, bate no liquidificador, coloca na tacinha de gelo. E ali vocês podem fazer super prático. Um dia que eu fazer, espreme a laranja, bota o gelo de couve no liquidificador e faz um gelo. O couve, ele é altamente cicatrizante e é muito bom para gastrite. Perguntaram sobre a semente de chia e a linhaça. São duas oleaginosas muito utilizadas principalmente para obesidade, baixar colesterol, baixar triglicerídeo e dar saciedade. Então, a chia a gente utiliza em cima de saladas, dentro de iogurte, salada de fruta. A linhaça também, certo? A linhaça é muito utilizada na prevenção de câncer de reto, de intestino, de mama. Então, assim, são fibras que a gente pode estar adicionando na alimentação. Deixa eu ver se surgiu mais alguma pergunta. Vamos falar um pouquinho de sono, será que dá tempo a gente falar um pouquinho de sono? Todo mundo está com sono perturbado nessa pandemia, ok? Então vamos Vamos evitar os lá. alimentos ricos em café. A primeira coisa da questão da dieta e o sono é não comer muito tarde e não comer demais à noite, né? Já começa por aí. Exatamente. Aí vão tomar Orientar a alimentação ao café, longo do dia todo, né? refrigerante, né? Tomar café, refrigerante, chocolates, refinados, pizza. Gente, o pessoal agora, em vez de querer estar em casa, ao invés de querer fazer uma comidinha, só chegando pizza, lasanha, macarrão, os iFood da vida, só chegando alimentos prontos, refinados. Os consultórios de endocrinologista, de nutricionista, depois da pandemia, não vai ter vaga para ninguém, porque a quantidade que a gente está vendo de obesidade, As pessoas dislipidemia vai ser desregraram grande. completamente, Completamente, né? abandonaram tratamentos, abandonaram consultas e depois vai Exatamente. ver. De tudo, né? Os médicos já estão preocupados Exato. com Uma a grande parte preocupação, até com renal, doenças graves sem cardiologia. tratamento, Exatamente. A gente está tendo muito isso de infarto agora, por quê? Medo sem de ir ao médico diagnóstico. sem diagnóstico, sem seguir protocolos. Assim, quem me conhece sabe que eu sou ligada à Universidade Federal da Paraíba. Eu não trabalho com nada que não seja medicina baseada em evidência. E aí, assim, tem coisas que eu não indico, tipo assim, jejum intermitente. Eu não trabalho com isso. Não trabalho com você estar orientando o paciente a passar 6, 8 horas sem se alimentar. Não vejo benefício nenhum. Pelo contrário, para a ansiedade isso é péssimo. O paciente ansioso ele tem que estar comendo realmente de 3 em 3 horas, ele tem que estar se hidratando, ele tem que estar mastigando. Eu não consigo, tenho que estar mastigando. Mastiga uma castanha, faça palitinho de cenoura, coma fruta. É só você Enquanto estar não conseguir mastigando. trabalhar a ansiedade para mastigar menos, Exatamente. você Toque. mastiga coisas melhores. Coisas mais saudáveis, né? Então, assim, Exatamente. Tudo, nós. tudo tem solução, tudo dá para adaptar, tudo dá para resolver. E solução muitas vezes é um processo. As pessoas acham que a gente vai Exatamente. resolver tudo de uma vez só. Não, tratamento de ansiedade leva um tempo. É terapia, é medicamento se for Isso quer necessário, dizer, é atividade mudança de hábito de física. vida, atividade física, relaxamento, meditação mindfulness excelente, pode incorporar música, a questão alimentar é
tudo ligado e tudo é um processo, porque você tem que entender E é que assim lento, a gente tem que ter como paciência. não, dislipidemia, obesidade, ansiedade não começaram semana passada na pessoa. Foi uma construção. Então você vai fazer uma reconstrução. Então você vai reconstruir toda a sua rotina e o seu modo de funcionar, na parte Exatamente. prática e na parte mental. Mas isso é um processo. Enquanto o processo está andando, a gente vai adaptando. Então essa dica que você falou é excelente. Ah, mas eu tenho vontade de morder. E enquanto isso não se acalma, a pessoa fica numa culpa, né? Porque ela Exatamente. vê que o tratamento está no começo, ela não consegue segurar, ela pode se sentir até inferiorizada por não conseguir. Então uma estratégia é o seguinte, ok, enquanto você não consegue, vamos fazer uma solução paliativa? Ingerir mais fibra, menos gordura, uma coisa mais saudável, com mais nutrientes, Exatamente, exatamente. né? Não é a gente. Roma não se fez em um dia, né? Então a gente tem que. Exatamente. E é um processo a deixar essa cobrança de tudo para ontem, você vai. 5 minutos. 5 minutos. Gente, tá vendo como é um tema muito abrangente. Eu estava lembrando Ah, aqui mais passa alguns rápido. alimentos ricos em. Sim, vamos faltar o sono, então evitar embutidos enlatados, refrigerantes para dormir. Fazer a higiene do sono é muito importante. Desligar luz. A É, gente desaprende a dormir com a vida moderna. exatamente. Desligar a luz, mas pode usar, quem não está precisando do medicamento, um chazinho de camomila, um chazinho de capim-santo, tomar antes de dormir e tentar relaxar, uma caminha confortável, tentar fazer Uma coisa uma importante, meditação. Um minuto. fundamental, a gente desaprende a dormir. A gente, ao invés de deitar para relaxar e com o relaxamento o sono vir, as pessoas deitam com a obrigação de dormir para desempenhar no dia seguinte. Para E ficam acordar. impacientes se o sono demora. E esse pensamento, essa preocupação em dormir, ela tira o sono. E, então é um paradoxo. Você deita preocupado em dormir, a preocupação tira o sono, você não dorme por relaxamento, você dorme por exaustão e menos horas. Aí é um sono ruim, mais curto, você acorda cansado e vai repetindo esses dias, um depois do outro. Então você precisa, como eu disse, você precisa refazer o seu jeito de funcionar aos poucos. Né? Exatamente. Eu vou mandar um abraço aqui para meu esposo que está assistindo a live, meus filhos que estão mandando eu dar lembrança aqui para Idem, eles. estou com a minha esposa, minha filha, minha mãe, minha irmã. É, a família Todos tem que estar junto. assistindo. Um Ah, abraço sempre. aqui para Família é toda a equipe do fundamental. COEP, que a gente faz parte também, né? O pessoal da cirurgia bariátrica, a equipe do Eduardo Pachu. Ó, já Fernandinho está desaprendi a aqui na dormir, live, dá nosso para nutricionista. reaprender. Né? Mas foi muito bom, assunto fantástico, né? E rendeu a conversa, a gente conseguiu desdobrar para outros assuntos paralelos, A igualmente gente está já importantes, né? caindo. É, falta 3 minutos, então já começa a falhar. Mas eu achei que foi fantástica a experiência. Tô César, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Trancou um pouco a sua conexão. Vamos despedir, né? Porque tá já a live vai Isso nos aí, tá derrubar. falhando. Agradecer a todos que estão elogiando a live, todos que assistiram, quem divulgou, porque é um assunto fundamental. A gente vive melhor se a gente pensa melhor, come melhor, organiza melhor a rotina. É, e não Então, é isso milagre, é não é mudança do milagre, é um estilo de processo. vida, é um processo. É um processo, Exatamente. mente, corpo, espírito. Então vamos lá, 20 segundos então. Foi um prazer, agradeço demais, Roberta, a sua presença. Gente, a gente vai sair, que tá falhando. Então, Até a próxima. vamos. Até a Conta próxima. comigo aí. Vamos fazer Eu outras. não gosto mais de live, não, mas essa já é a minha segunda, né?